professor Fábio, as palavras do nosso coordenador. E é um grande prazer estar aqui, voltar à cidade. Eu lembro que eu vim a Salvador muito pequeno e realmente a cidade é fantástica, linda. E agradeço as palavras carinhosas do professor Fábio. Ele me levou para comer uma moqueca em algumas horas. Eu cheguei aqui meio mole, lento. Eu tomei um copo de café lá fora, porque essa moqueca é realmente boca de jacaré, né? Boca de galinha. Maravilhosa, realmente. E o cafezinho ajudou, que eu já estou acordado aqui. É um grande prazer estar aqui com vocês. É um grande prazer conhecer a instituição e mostrar um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do trabalho que a gente tem desenvolvido, não só o trabalho clínico, mas o trabalho científico, na Santa Casa de São Paulo, que é a minha casa, onde eu passo todas as minhas tardes. No meu consultório, vão ter alguns pacientes que eu vou mostrar do consultório particular e também alguns pacientes da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, que a gente assumiu aí há aproximadamente 2 anos, tá? Então, o professor Fábio me pediu para abordar algum tema aí da moda do joelho. E nós temos aí, antigamente, todo mundo me chamava para falar de LCA. E hoje eu acho que a bola da vez é a síndrome da dor fêmuro-patelar, até porque ela foi considerada em um trabalho recente na American Journal a principal lesão em atletas e sedentários. Então, por isso que é a bola da vez e esse é o motivo que me fez escolher o tema, né? Então, a síndrome da dor fêmuro-patelar, eu vou mostrar um pouquinho do que foi a evolução nos últimos 10 anos no tratamento dessa doença, ou dessa lesão, dessa síndrome. Pode passar mais um? O cara vai me ajudar aqui. Nós temos aí há um mês um site, joelho.com.br. Então, todos os artigos que eu vou citar nessa apresentação, todos de minha autoria, eles podem ser encontrados gratuitamente em PDF. É só clicar aqui na parte de mídia. Só clicar aqui na parte de mídia, vai ter uma subpasta artigos científicos, estão todos lá. Fiquem à vontade para buscá-los. Então vamos lá. Quais os objetivos da minha apresentação aqui hoje? Eu vou mostrar um pouco de como eu trato a síndrome da dor fêmuro-patelar, como eu trato aquele paciente que chega reclamando de dor na frente do joelho, normalmente não tem um ponto específico, e fala, dói toda essa região. 70%, 80% mulheres com esse problema, ou aquele atleta que durante uma atividade física ele desenvolve, ele sente a patela raspar na tróclea. Vocês meninas, provavelmente aqui 2 horas sentado, quando levanta ou quando usa muito salto, vai sentir aquela fisgada na frente do joelho. Isso é bem comum e eu vou mostrar como eu trato, qual é o meu protocolo, e ele é baseado na literatura dos últimos 10 anos. Eu vou discutir também alguns aspectos divergentes, que eu sei que o professor Fábio toca muito nesse assunto com vocês, mas normalmente quando eu vou para eventos fora, eu percebo que ainda existem aspectos divergentes. Eu vou abordar alguns deles e vou tocar muito mais nesse ponto aqui, porque eu costumo tratar joelho quase sem encostar no joelho. Nós temos que avaliar os fatores proximais e os fatores distais que podem levar o indivíduo a desenvolver o problema no joelho. Aqui, por exemplo, um diagnóstico comum que eu recebo, que é a condromalácia patelar. O que é a condromalácia? O diagnóstico de condromalácia, ele só pode ser dado quando você tem uma ressonância magnética, um corte aqui ponderado em T2, um corte axial de patela, onde você observa um esbranquiçado bem na cartilagem retropatelar. Isso mostra que existe um processo de amolecimento da cartilagem articular. Com o exame em mãos, eu posso afirmar que o indivíduo tem uma condromalácia. Entretanto, se você pensar que você vai tratar a condromalácia, você está pensando só na ponta da pirâmide, na ponta do iceberg. Por quê? Porque existe uma série de alterações biomecânicas no membro inferior que vão levar a uma rotação excessiva do fêmur, daqui a pouco eu explico em detalhes, que vai fazer com que ocorra uma perda de contato da patela com a tróclea. Essa perda de contato vai aumentar a pressão anterior, isso vai favorecer o amolecimento da cartilagem e aí sim o indivíduo vai se tornar sintomático. Por quê? Porque quando a cartilagem que não é inervada, como é que eu posso tratar um cara que tem uma condromalácia se a cartilagem não é inervada? Ele não tem dor pela condromalácia, mas quando a cartilagem não consegue absorver a resistência, não consegue absorver a carga carga passa pela cartilagem diretamente e bate no osso subcondral da patela. E aí sim,
que é uma estrutura altamente inervada, quando chega no osso subcondral, a pessoa sente dor. Então, não é condromalácia que eu trato. Eu trato uma série de sintomas biomecânicos, uma série de sequelas biomecânicas. E isso é a síndrome fêmuro-patelar. Então já começa por aí, o diagnóstico que a gente recebe está errado. Por isso que vocês, fisioterapeutas, vocês têm que reavaliar o paciente dinamicamente para observar qual é a causa que leva a essa pressão retropatelar. Aqueles exercícios que nós usamos muito na década de 90, o famoso agachamento, para fortalecer o quadríceps com bolinha entre as pernas, para apertar a bolinha e tentar isolar um pouco mais as fibras oblíquas do músculo vasto medial. Será que essa é a forma correta? Alongamento, será que essa é a melhor forma de tratar uma lesão no joelho? Vou tentar passar por todos esses pontos. Falando rapidamente da síndrome da dor fêmuro-patelar, nós sabemos aí que 25% da população tem ou terá dor anterior do joelho. Então é uma doença com uma alta incidência. 15% dos atletas jovens terão ou têm a síndrome fêmuro-patelar. Só que eu preciso, antes de tudo, diferenciar o que é essa síndrome e o que é instabilidade patelar. Se eu recebo um indivíduo que tem uma patela do tipo 2, uma patela do tipo 1, ou do tipo 3 de Weber, onde a faceta lateral é diferente da faceta medial, eu sei que esse indivíduo tende a ter um vetor de subluxação lateral da patela. Aí, ele pode se tornar um indivíduo com uma instabilidade. Isso é pior para se tratar em termos de prognóstico do que simplesmente a síndrome. Se eu tenho um indivíduo que tem um Insal Salvati, um Caton de Champs, um Blackburn Pill alterado, ele tem uma patela alta. Se a patela está alta, quando ele começa a agachar, o que vai acontecer? A hora que a patela entra na tróclea, ela entra atrasado quando eu agacho, quando eu subo e desço uma escada. Esse atraso da entrada da patela na tróclea vai levar também a uma instabilidade lateral patelar. Tudo isso eu tenho que avaliar. Esses índices que eu disse, eu vi que alguns fizeram uma cara de interrogação, são índices que mensuram o quanto que a patela está alta em relação à TAT, a tuberosidade anterior da tíbia. O indivíduo que chega com dor anterior no joelho, mas ele apresenta uma tróclea rasa, ele tem um índice aqui, uma garganta da tróclea de 160, de 170 graus, se a tróclea é rasa, a patela tende a flutuar mais para o lado lateral. Então ele vai ter uma subluxação de patela, não é simplesmente uma dor anterior do joelho. Um paciente que tem uma lesão do ligamento patelo-femoral medial, eu não tenho um restritor estático do movimento da patela, vai luxar a lateral. E por fim, um indivíduo que tem um TAGT alterado, com até 2 centímetros de discrepância, também a TAT está muito lateralizada, isso vai levar a um vetor de lateralização da patela e todo o problema que eu acabei de falar. Mais um? Então, primeira coisa, avalie se ele tem dor anterior, se é uma síndrome fêmuro-patelar ou se ele tem instabilidade, se a patela tende a luxar a lateral, se ela sai, se ele tem um sinal de apreensão positivo. Tá? Eu até acho que o tratamento vai ser o mesmo, o tratamento conservador nas duas situações. Entretanto, o prognóstico tende a ser diferente. Se a patela subluxa, espere um tratamento muito mais demorado do que se fosse simplesmente a dor anterior. Será que o quadríceps é um importante estabilizador da patela? Eu devo fortalecer o quadríceps? Sim. Eu acho que é um importante músculo que a gente precisa focar. Entretanto, será que o VMO, a gente passou a década de 90 inteirinha achando estratégias biomecânicas durante o exercício para tentar recrutar as fibras oblíquas do músculo vasto medial, porque elas levariam a um vetor medial da patela, elas ajudariam a diminuir a luxação ou a subluxação lateral. Mas será que eu tenho que pensar no VMO como músculo-chave do quadríceps ou eu devo fortalecer o quadríceps como um todo? No final dessa apresentação, sem dúvida, vocês vão concluir a mesma coisa que eu, de que o quadríceps deve ser trabalhado, sem objetivar a fibra medial ou fibra lateral. Clica no da esquerda. Esse é um trabalho do Scamilla, um colega que esteve no Brasil agora, semana retrasada, mostrando a área de contato e o estresse fêmuro-patelar. Então aqui é um exercício em cadeia cinética aberta, para pegar quadríceps, uma cadeira extensora, tá? E ele mostrou que se você trabalhar entre 90 graus e 45 graus de flexão, se você trabalhar a cadeira extensora numa angulação curta, até 45, você tem uma boa área de contato da patela com a tróclea
e você tem uma menor sobrecarga. Então essa é o que a gente chama de angulação de proteção fêmuro-patelar. Trabalhe sempre entre 90 e 45. Ele mostrou que se você faz um exercício em cadeia aberta entre 0 e 30, o que é isso? É aquela cadeira extensora onde o indivíduo estica totalmente a perna, ele faz os últimos graus de extensão, a pressão retropatelar é absurda. Então se você quer machucar mais o seu doente, faça esse exercício na angulação total. Esse é um dos grandes pontos que eu discuto muito em relação à academia. Se a gente pega um cara que tem dor anterior no joelho e ele faz essa angulação total, é o fisioterapeuta que pode estar provocando a dor. Ele pode estar aumentando a sobrecarga retropatelar. Clica no da direita. Já no exercício em cadeia cinética fechada, tá? Que é esse mini agachamento, a angulação se inverte. Você deve trabalhar sempre o mini agachamento para proteger, para diminuir o vetor cisalhante da patela. Se você faz o agachamento depois dos 45, faz o agachamento profundo, o vetor resultante que comprime a patela contra a tróclea é muito maior do que se você fizer o agachamento curto. Então também é uma angulação de proteção. Trabalhar sempre cadeia aberta de 90 a 45, evite os últimos graus, e cadeia fechada começar com um mini agachamento, evitar o agachamento profundo. Isso é um início de tratamento. Se lá na frente o indivíduo se torna assintomático, você vai liberando a angulação total. Então tem que trabalhar o quadríceps, mas você precisa ter a ideia, ter em mente todas essas angulações para proteger a articulação. Isso aqui eu costumo dizer para os meus residentes, isso aqui é uma obra-prima. Tá? Esse é um trabalho do Christopher Powers, um trabalho em 2003, onde ele pegou indivíduos, deixa eu ver aqui. Ele pegou indivíduos com dor anterior no joelho, tá? E mandou esses caras agacharem dentro de uma máquina de ressonância magnética dinâmica. Não é aquela ressonância que o cara entra deitado, faz o exame e volta. É uma máquina que o cara fica em pé fazendo o exercício e ao mesmo tempo ele ia observando dinamicamente o que ocorria na articulação fêmuro-patelar. Para vocês terem uma ideia, quando ele fez esse trabalho só existiam 2 máquinas dessa no mundo. Uma foi na Universidade de Stanford, na Califórnia, e onde ele fez essa parceria. Então, para imaginar, deve ser bem barata essa máquina, para ter 2 no mundo. E o que ele concluiu? Esse indivíduo com dor anterior, esse é o fêmur, aqui é a patela. Então eu tenho aqui essa faceta lateral da patela, então essa é a parte medial do joelho, essa é a parte lateral. Aqui é a faceta medial da patela e a faceta medial da tróclea. Então na posição em pé, eu tenho uma ótima área de contato, ou pelo menos uma boa congruência entre a patela e a tróclea. Aí ele pedia para os indivíduos agacharem, ele ia avaliando dinamicamente o que ocorria com essa relação. Então nessa imagem, é esse mesmo indivíduo com dor anterior no joelho, na posição de agachamento, já lá embaixo, com flexão de joelho. E para nossa surpresa, na verdade, o que ele esperava encontrar? Pô, a vida inteira todo mundo falou que fortalecer o VMO é a chave para não deixar a patela lateralizar, porque a lateralização da patela é o que provoca a dor no joelho. Ele mostrou que, na verdade, a patela está parada. Durante todo o movimento, a patela não se moveu. O que ocorreu durante o agachamento foi que o fêmur, embaixo da patela, ele rodou medial, ó. Aqui é a parte medial, aqui lateral. O fêmur rodou medial, perdendo a área de contato, e quando essa área de contato é pequena, a pressão aumenta anterior no joelho. E aí você pega aquela história, se você senta num prego, você vai furar a bunda. Se você deitar numa cama de prego, você não vai furar, porque você está distribuindo o seu peso corporal em vários pregos. Agora, se você sentar em um só, vai furar. Então imagina você agachando com dor anterior no joelho, e se existir essa rotação medial do fêmur, você perde a área de contato, e essa área de contato vai ser muito pequena, ó. É só isso aqui. Toda a sobrecarga retropatelar vai ser jogada naquele ponto, e é óbvio que o indivíduo vai ter dor. Então ele mostrou que o problema não é a patela que lateraliza, é o fêmur que roda medial. Por isso que a gente parou de olhar depois desse trabalho para o vasto medial, e vamos trabalhar o quadríceps como um todo, mas mesmo assim a gente sabe que não é essa a chave.
eu preciso fazer o quê? Controlar ou evitar o que aconteceu de errado, que foi a rotação medial do fêmur. E como é que eu consigo mexer no fêmur? Pelo quadril. O quadríceps não tem braço de alavanca para rodar o fêmur. Quem roda medial ou lateral são os músculos do quadril. Então, a partir desse trabalho, nós paramos de olhar só para o joelho para tratar o joelho. Eu preciso achar a causa, eu preciso ir no problema. E o problema é essa pobre congruência, esse pobre controle proximal. Então, essa imagem a gente vê muito nos pacientes no consultório. O indivíduo tem dor no joelho, a gente pede para ele agachar unipodal, fazer o teste que a gente chama de step down. E a gente observa que existe primeiro uma queda da pelve para o lado oposto, quase que um Trendelenburg positivo. Existe pela fraqueza dos músculos abdutores. Não tem um laser aí não? Acabando a bateria desse. Tem ali? Então, uma fraqueza desses músculos aqui, ó, rotadores mediais e abdutores do quadril, ó, aquela que está fraquinha aqui, vou trocar só o... Maravilha, obrigado. Tá do meio? Olha lá. Então tá aqui, ó, a fraqueza dos músculos abdutores e rotadores laterais do quadril é o que faz com que o fêmur aduza e rode medial durante o agachamento. E essa adução do fêmur, que a gente chama de valgo dinâmico ou colapso medial do membro inferior, é o que leva a uma torção da tíbia, e aí sim eu vou ter um vetor lateralizante da patela. Então aqui é uma série de alterações biomecânicas que vão culminar com a sobrecarga anterior. Então o problema está muito mais aqui do que aqui em quem tem dor anterior do joelho. Claro que para isso eu preciso entender um pouco da balança de Pauwels. Não é a ideia aqui da aula sobre ela hoje. Mas rapidamente, quando eu estou aqui em pé, em apoio bipodal, o meu centro de massa, ele passa no meu eixo de gravidade aqui, ó, passa bem no meio do corpo. Quando eu fico em apoio unipodal à esquerda, eu tiro o pé direito do solo, há uma tendência natural desse vetor, a força, o peso do corpo mais a gravidade, o centro de massa, tende a desviar para o lado não apoiado. Tanto é que o meu desequilíbrio é para esse lado. Então, quando você está em apoio unipodal, o centro de massa, ele, aqui estava em vermelho, agora ele virou amarelo, ele desviou para o lado oposto. Então, se eu levar em consideração o braço de alavanca que o abdutor aqui, o glúteo médio tem, para não deixar a pelve cair, então, ó, quando eu fico em apoio unipodal, aqui no caso do desenho à direita, a pelve tende a cair para cá, que é o sinal de Trendelenburg. E o glúteo médio é o músculo que vai controlar, que vai evitar essa queda da pelve para o lado oposto. Só que o glúteo médio ele tem um braço de alavanca de 1/3 apenas do que o braço de alavanca do centro de massa. Então eu teria que ter um glúteo médio de 3 vezes mais forte do que o meu peso do corpo para que eu não tenha a queda da pelve ou para que eu não tenha a adução do fêmur. Eu peso 80 quilos, o meu glúteo médio precisaria ter 240 quilos de força para poder estabilizar a minha pelve ou para não deixar o fêmur fazer a adução, fazer o que nós chamamos de valgo dinâmico. E é óbvio que isso nunca vai ocorrer, ainda mais se o indivíduo tiver a fraqueza dessa musculatura. Só que a gente tem que parar de olhar para essa balança apenas em uma dimensão. Porque se eu olhar em 1D, eu vou ver que realmente é só o glúteo médio que controla tudo. Mas se eu olhar para ela em 3D, eu vou ver que tem alguns músculos lá atrás, como o glúteo máximo, que é um baita músculo com uma baita área de secção transversa. Eu vou ver que esse músculo ele pode ajudar o glúteo médio desacelerando a rotação medial. Porque o glúteo médio, ele é, além de extensor da coxa, ele também é um importante rotador lateral. Eu tenho que olhar que lá atrás no quadril, eu tenho uma série de pequenos rotadores laterais. Piriforme, gêmeos, obturador, quadrado femoral, falei piriforme já. Faltou algum? Enfim, gêmeo superior, inferior, obturador interno, externo. É um conjunto de músculos nessa região lateral e posterior do quadril que, trabalhando em sinergismo, vão evitar a adução e rotação do fêmur. Então, se eu olhar em 3D, talvez todos esses músculos juntos consigam controlar 3 vezes do peso do corpo. Essa é a ideia aqui hoje, tentar passar essa mensagem.
Então clica, Carla, por favor, na foto no vídeo de cima. Essa é uma paciente antiga do consultório, me procurou com dor anterior do joelho. Isso é o que nós chamamos de teste do valgo, step down. Percebam que lá entre as pernas dela dá para ver a parede. Quando ela desce, a parede some. Então ela tem o colapso medial. Percebam como o fêmur aduz e roda medial. Ainda o lado esquerdo não é o pior, o lado direito estava pior. Mas ela tem esse valgo bem intenso. Olha lá, ó. A direita ela tem o valgo, olha como o joelho fisga para dentro. Cara, clica no de baixo, por favor. E olhem esse é talvez o maior valgo que eu já vi clinicamente, né? Esse eu costumo chamar de teste do armário. Eu sempre uso esse armário nos meus vídeos. Então, teste do armário. Olha o valgo, é quase 30, 40 graus de adução e rotação medial do fêmur. De novo. Isso vai levar a uma perda de área de contato na patela. É óbvio que esse indivíduo vai sentir dor. E eu posso fortalecer o quadríceps para o resto da minha vida. Eu posso alongar a cadeia posterior para o resto da minha vida, que eu não estou indo na causa do problema, ou na origem do problema. A origem do problema é um pobre controle proximal, a fraqueza do que eu chamo de complexo póstero-lateral, os músculos abdutores e rotadores laterais da coxa. Clica em cima, à esquerda. Claro que todo esse entendimento parece simples hoje, mas nos levou aí a quase 10 anos estudando isso. Nós tivemos que levar muitos pacientes para o laboratório de cinemática, o laboratório de marcha, clica de novo. Fizemos análises cinemáticas, observando o vetor de reação do solo, se o joelho cruza para dentro ou para fora. Foi um entendimento aí que demorou alguns anos, né? Clica no da direita, por favor, em cima. Então aqui outro exemplo lá do nosso laboratório, uma menina com valgo. Percebam que no momento do salto ela apresentava o valgo. Na aterrissagem nem tanto. Mas no momento do salto, o joelho fisga muito medial, fazendo um ângulo aí de 194, seria um ângulo de 14 graus de valgo. Tá? Os estudos cinéticos e cinemáticos nos ajudaram. Mas essa maquininha que está aqui na minha mão foi a que talvez mais me ajudou para entender tudo isso. Isso é um dinamômetro manual. Tá? É um dinamômetro que para mim tem que estar no bolso do jaleco do fisioterapeuta, junto com o goniômetro e junto com a caneta. Clica no de baixo. Essa é uma maquininha pequena, tá? Que eu coloco o indivíduo numa posição, ele faz força como aqui para abduzir, e eu travo com a mão, e aqui essa máquina me dá exatamente quanto de força que esse paciente está fazendo. Ela consegue quantificar a força muscular. Muitas vezes eu ponho no consultório e fico naquela velha graduação de 1, 2, 3, grau 4, grau 5 de força, e eu avalio os dois lados e falo, ó, realmente ela tem grau 5 dos dois lados, está equilibrado. Aí eu ponho nessa maquininha e eu percebo que ela tem 20, 30% de déficit em relação ao outro lado. 20, 30% é muita coisa quando a gente pensa, por exemplo, durante uma atividade física. Então essa máquina, esse dinamômetro me ajudou bastante a entender todo esse processo. Também, além desse controle do quadril, eu comecei a analisar, será que se o indivíduo tem uma pronação do retropé, se quando ele salta, ele desce escada, se ele tiver um desabamento do arco plantar, será que essa pronação do pé não vai levar também a um vetor, a um momento externo valgo do joelho? Será que eu não tenho que tratar um pouco mais pelo pé? O problema não será que não vem lá de baixo para cima, ele não é ascendente? Ou será que ele é só um problema no quadril descendente? Então é claro que a literatura também tem atentado para isso. Eu até acho que é importante, muito importante, eu avaliar a mobilidade do pé, porque um arco plantar desabado dinamicamente, pode influenciar no joelho. Mas, na hora de tratar, você acha que eu vou escolher fortalecer o tibial posterior para aumentar o arco plantar, não deixar o pé desabar, que é um músculo tão pequenininho em termos de área de secção transversa, ou eu vou fortalecer os músculos do complexo póstero-lateral do quadril? Porque se eu somar a área de secção de glúteo máximo, de glúteo médio, de piriforme, de gêmeo, tal, eu vou ter uma área de secção absurdamente maior do que os músculos do tornozelo. Então, por isso que eu começo sempre abordando o proximal e deixo em segundo tempo o controle distal. Esse foi um trabalho que nós publicamos, que o nosso grupo publicou, foi a tese de mestrado que eu orientei, do Dr. Eduardo Magalhães, em 2010. Nós publicamos esse trabalho na JOSPIT, onde nós comparamos a força
dos músculos do quadril em mulheres com e sem a síndrome da dor fêmuro-patelar. Um grupo controle, um grupo sem dor, mulheres com dor unilateral e mulheres com dor bilateral. Eu avaliei todos os grupos musculares do quadril: flexor, extensor, rotador medial, lateral, abdutor e adutor. E concluímos no trabalho que existe uma fraqueza estatisticamente significante, ou significante estatisticamente, nas mulheres com dor, quando comparadas às mulheres sem dor. E a fraqueza ela se dá principalmente nos rotadores laterais e nos abdutores. Então isso veio a corroborar a ideia que eu já tinha de que o problema é um pobre controle proximal, muito mais do que distal. E a partir desse trabalho, nós temos alguns outros, aqui eu resumi até porque eu tenho aí 20, 30 minutos apenas de apresentação, nós desenvolvemos um protocolo. Eu queria um protocolo fácil, um protocolo que eu pudesse usar com todos os pacientes e qualquer fisioterapeuta pudesse usar no seu consultório. Então esse é um exercício que eu chamo de ostra, aqui uma menina na Granja Comaria, um trabalho, a zagueira da seleção, a gente fazendo um trabalho de fortalecimento, pode clicar, cara, do complexo posterolateral, o exercício ostra, tem um elástico em volta do joelho, eu peço para ela abrir, faz a abdução, e esse é um exercício muito glúteo máximo, né? Porque eu pego não só a função abdutora, mas também a função rotadora lateral. É um exercício muito simples de ser usado, com bons resultados para contração ou fortalecimento desses músculos posteriores. Aqui, um trabalho com que a gente chama de cachorrinho, né? Pode clicar. Põe um elástico nos pés, estabiliza com o core, é um paciente que já fez um trabalho de estabilização segmentária, não deixa a pelve rodar, não deixa a lombar rodar, e ela faz também muito glúteo máximo, ó, junto com o glúteo médio, abdução com rotação lateral. Tá? Um elástico simples, e aqui ó, uma tripa de mico, um garrote, não sei como chama aqui, garrote, tripa de mico, soringue, estilingue, soro, enfim, cada lugar é um nome. Uma borrachinha do que? R$2 dá para fazer. R$2 você consegue fazer esse protocolo todo aqui. Essa é uma bailarina que também nos procurou aqui, a Santa Casa, que nos procurou com dor anterior no joelho. A gente faz esse trabalho sensório-motor num trilho, onde ela vai fazendo em frente ao espelho o movimento, desce com o outro pé e ao lado de apoio que está sendo trabalhado. E eu tento sempre dar essa consciência para ela descer sem deixar o joelho entrar, sem fazer o valgo do joelho. Tá? Pode clicar mais uma à direita. Uma joelheira. Uma joelheira. A gente usa bastante a joelheira, por quê? Mas voltou o que se usava na década de 80, a joelheira? Nós temos um trabalho publicado na RBO mostrando que o uso da joelheira ele pode tirar até 3 ou 4 pontos na EVA, na escala visual análoga de dor. Ou seja, 3, 4 pontos na EVA só com uma joelheira, eu quero ela do meu lado. Tá? Eu coloco a joelheira, não é que ela vai resolver o problema. Mas qual é o problema? O problema não é um mau alinhamento da patela na tróclea. Se eu uso uma joelheira apertada, ela vai puxar, ela vai apertar a patela contra a tróclea. E é tudo que eu quero aumentar a área de contato. Eu não quero deixá-la longe, eu quero deixá-la perto da tróclea. E se a joelheira conseguir fazer essa função, ótimo, é por isso que diminui a dor. Então os pacientes às vezes vêm com uma joelheira que eles compram e pagam caro, 40, 50 reais uma joelheira, com aquela orifício, com aquela bolinha na frente. Eu falo para ele, foi o pior investimento que você fez, sabe o que vai fazer agora? Pega a bolinha e põe atrás. Porque eu não quero a bolinha para deixar a patela solta, eu quero empurrar a patela contra a tróclea. Então tem que ser essa a ideia. Aqui, embaixo à direita, um trabalho que a gente chama de Napoleão. Vai entender, né, Fabião, por quê, né? Não. Esse é o trabalho de Napoleão, onde a gente pode colocar um elástico ou trabalhar com peso, fazendo um recrutamento do glúteo máximo. Então, um exercício que as mulheres fazem muito na academia, a gente está só aumentando um pouco essa ativação de glúteo. Outro toque muito importante, comece sempre a trabalhar em cadeia cinética aberta. Porque se eu pego um indivíduo que tem um pobre controle de glúteo médio e máximo, e já ponho para agachar, ou já ponho para fazer um exercício em cadeia fechada, ele vai usar todo mundo, menos aquele músculo fraco. Por que ele vai usar o fraco se os outros compensam? Então eu começo em cadeia aberta
eu começo em cadeia aberta e muitas vezes uso eletroestimulação. Ó, essa aqui é uma corrente alce, eu ponho os eletrodos no glúteo máximo e médio e peço para quando ela sentir a corrente, ela faz o exercício junto. Então eu consigo um bom recrutamento e eu tenho feito também o que nós chamamos de squeeze. Eu peço para o paciente apertar os glúteos, apertar a nádega e junto com isso realizar um movimento, que também eletromiograficamente isso aumenta bastante a atividade do músculo. Então primeiro eu ensino a recrutar e depois eu coloco aqui em cadeia cinética fechada. Tá? Outros exercícios do protocolo, esse aqui é o afundo. Então eu faço justamente o oposto do que se preconizava antigamente. Quantas vezes eu fiz e quantas vezes eu vi fisioterapeutas fazendo um agachamento e colocar uma bolinha no meio das pernas, aperta a bolinha e agacha. Pô, mas para que fazer isso? Porque acreditava-se que, como o vasto medial, principalmente as fibras oblíquas, tem um feixezinho que sai do adutor longo, se eu fizer uma contração do adutor junto, eu ativaria mais o VMO. Só que o trabalho do Powers em 2003 nos mostrou justamente que o problema não é a patela, não é o VMO, o problema é o quadril. Então se eu faço um exercício com a bolinha entre as pernas, eu estou só favorecendo o valgo. Eu estou atrapalhando. O cara chega com dor no meu consultório, sai com 2 vezes dor. Eu estou atrapalhando. O fisioterapeuta ele pode atrapalhar a evolução do paciente. A mesma coisa aquele exercício, um dos mais antigos, que é esse aqui, ó, o SLR lateral. O indivíduo deita em decúbito lateral, põe um peso no tornozelo e faz aqui, né? Faz a abdução. Eu estou pegando o glúteo médio. Só que eu tenho que lembrar que o glúteo médio ele é dividido em feixe anterior e feixe posterior. As fibras anteriores do glúteo médio, além de abdutoras, elas são rotadoras mediais. E se eu faço esse exercício com um membro ao longo do corpo, eu estou recrutando justamente as rotadoras mediais. Bem como o tensor da face lata, que também é rotador medial. Então eu posso, durante um simples exercício, que todo mundo usa, um exercício simples, corriqueiro numa clínica de físio, fortalecer os músculos que vão levar para a rotação medial e vão levar para o valgo dinâmico. Então cuidado, a gente pode atrapalhar a evolução em vez de ajudar se você não entende de biomecânica ou se você não para analisar o seu exercício. Então o que eu faço nesse aqui, clique embaixo à esquerda, o que eu faço aqui? Eu levo o membro para uma leve extensão. Eu quero fazer o SLR com o membro em 10, 15 graus de extensão e mantendo em extensão, aqui sim eu faço a abdução, porque aí eu pego as fibras anteriores do glúteo médio e jogo para posterior. E as fibras posteriores dele, além de abdutoras, também são rotadoras laterais. Então eu estaria indo contra o valgo, eu estaria corrigindo o problema. Então uma angulação de 10, 15 graus que você faz de extensão, muda completamente a fibra muscular que você vai recrutar. Vou mostrar. Põe lá o de cima à esquerda. Esse aqui é o Land, ou afundo. O que eu faço? Justamente o contrário da bolinha no meio do joelho. Eu pego um elástico e eu puxo para dentro o joelho. Eu levo o joelho dela para o valgo. E aí eu peço para que durante o exercício ela estique o elástico. Ela faça força para levar o joelho para fora. E assim eu recruto o estabilizador em abdução e rotação lateral. Eu trabalho o quadríceps com abdução ou com coativação de glúteo médio e glúteo máximo. Tá? Em cima à direita, por favor. Aqui já é um atleta, tá? A gente tem essa Shuttle Machine, que é uma máquina de leg press, só que a plataforma é fixa. Tem um trilho aqui atrás. É uma máquina cara, mas dá para você adaptar no agachamento. A grande intenção aqui é trabalhar a coativação dos glúteos. E eu faço o oposto. Em vez da bolinha no meio das pernas, eu coloco o elástico puxando para o valgo. E aí ele tenta fazer a abdução, ou pelo menos manter o membro alinhado durante o exercício. Tá? E aqui embaixo, o que nós chamamos de marcha lateral, eu coloco o elástico ao redor do joelho e peço para ela fazer, a gente chama de marcha do siri, ou marcha do caranguejo. Ela faz essa abdução. Aqui ainda acho que ela está roubando bem com o tronco, não gostei desse vídeo, agora que eu reparei. Ó, mas qual que é a ideia? O membro da frente, ela tira do chão, o direito, ó, ela tira e faz concêntrico. E ela freia excentricamente o lado esquerdo. Então eu faço um exercício extremamente funcional,
em cadeia fechada e cadeia aberta, concêntrico de um lado e excêntrico de outro. Então eu gosto muito dessa marcha lateral. Ela também pode ser feita com o membro em extensão. O indivíduo aqui em pé, põe o elástico em volta dos pés e pede para ela fazer a marcha lateral contra a resistência elástica. Só cuidado, porque muitas vezes ele vai apontar e falar, está pegando aqui. Quando ele fala, está pegando aqui, eu estou usando o tensor da face lata. E o tensor é rotador medial. Eu não quero ativar esse cara. Por isso que eu prefiro usar agora em semiflexão, porque aí eu tiro, pela origem e inserção do TFL, eu tiro ele da jogada, eu relaxei. E aí eu consigo ativar simplesmente as fibras do glúteo médio. E aí quando a gente acha, vamos brincar, quando a gente acha que chegou, montei esse protocolo, comecei a aplicar, falei, achei a melhor forma, o gold standard, para tratar uma patelofemoral. Aí vem um trabalho como esse, também do Powers em 2010 na JOST, mostrando que a coisa não é bem assim. Ele mostrou que aqui, para quem não conhece cinética, cinemática, isso aqui é um vetor que é a força de reação do solo. Ele estava numa plataforma de força. O indivíduo está em apoio unipodal. Quando o joelho passa lateralmente a essa linha, esse vetor amarelo, eu tenho um momento varo. Quando cruza para dentro dessa linha amarela, eu tenho um momento valgo. E o que existe em muitos pacientes é, em pé, quando ele começa a agachar unipodal, existe uma queda da pelve para o lado oposto. E quando a pelve cai para o lado oposto, há um afastamento do joelho dessa linha amarela. Então existe primeiro, caiu a pelve e meu joelho vai para o lado. Caiu a pelve e o joelho vai para o lado. Então eu tenho um momento varo. Que aí quando o tronco compensa essa queda da pelve, aí o joelho fisga para medial. Aí sim tem um momento valgo. Então parece que alguns pacientes apresentam o varo dinâmico e por consequência o valgo dinâmico. Eu quase caí para trás quando eu li esse paper. Eu falei, nossa, estou achando que é só o valgo o problema, mas parece que no começo tem um negócio de varo aí no meio. Só que depois discutindo, estudando, realizando alguns testes, eu comecei a configurar que quem controla a queda da pelve é o glúteo médio. Quem controla a rotação medial e a adução do fêmur é o glúteo médio, o glúteo máximo. Então, independente de qual é o problema do cara, se é momento varo ou valgo, o tratamento é o mesmo. A chave é controlar a queda da pelve ou controlar a adução e rotação medial. Então, a chave continua sendo o complexo póstero-lateral. Começando a avaliar alguns atletas, isso aqui foi feito lá nos Estados Unidos, a gente percebe que muitos caras, até corredores, caras que nem têm uma dor tão intensa, é uma dor leve depois de 10 quilômetros, eles têm uma queda da pelve. Essa queda de 4, 5, 6 graus é fisiológica, mas quando isso passa e chega a 8, 9, 10 graus, isso pode significar uma insuficiência de estabilização. E aí, ele tem um momento varo, e quanto maior a queda da pelve, e quanto ele mais controla ou corrige, rouba com o tronco, maior o momento valgo. Essa menina é um caso muito típico, muito interessante. Ela está em pé, e aí que é a grande diferença da avaliação de vocês, fisioterapeutas. Porque muitas vezes ela vai no médico e o ortopedista fala, você tem um varo de joelho, aqui é varo. Se você tem varo, vamos fortalecer o valgo? Vamos levar ela para o valgo? E aí, essa é a diferença do físio, porque o físio ele estuda a biomecânica, ele entende o dinamismo, ele entende o movimento. Então essa menina, ela tinha um varo estático. Quando ela começou a descer, que tocou no solo, ela teve um leve momento varo também, porque o joelho está lateralmente à força de reação do solo. Só que logo em seguida, ela apresentou um colapso medial, o joelho cruzou essa linha azul. Então ela tem um varo estático, mas tem um valgo dinâmico. E ninguém tem dor só de ficar em pé. Ela tem dor quando sobe e desce escada, quando sobe e desce uma rampa, quando sai do ônibus, quando salta, quando pula. Então é dinâmico que ela tem dor. É dinamicamente o problema. Tá? Então esse eu acho o grande legado que o físio dá para a grande contribuição é essa nossa avaliação dinâmica do movimento e não só a avaliação estática. Aqui uma bailarina, já numa fase médio para o final de tratamento,
em cima do bozu, fazendo um trabalho, pode clicar, de gesto esportivo, em frente ao espelho, tentando corrigir o alinhamento, corrigir o valdo, melhorando a propriocepção, já corrigida, né? A gente fez todo o trabalho de força antes. Pode clicar à direita em cima, estou acabando. Aqui, numa slide board, que ela desliza o pé, ó. Por incrível que pareça, eu não estou trabalhando esse membro, eu estou trabalhando esse em frente ao espelho, ela tem que manter o membro alinhado, eu estou fazendo a correção, eu estou fazendo um treinamento sensório-motor, um trabalho de, pode voltar, um trabalho de controle motor, de controle do movimento, para que ela evite o valgo. Clique embaixo à esquerda, um atleta de jiu-jitsu também já estava assintomático, com dor no joelho, a gente também acrescenta o core, a estabilização segmentar, todo aquele trabalho de transverso abdominal, de cilindro rígido, que a gente sabe que se eu tenho uma boa estabilidade lombopélvica, eu vou ter também uma menor sobrecarga no quadril e no joelho. E aqui é o zagueirão do Flamengo, que estava com a gente na Sub-17, certo desconforto anterior no joelho, esse exercício eu chamo de split squat, que é um agachamento com a bola, um agachamento unipodal de novo esse de baixo. Então eu peço para ele fazer essa inclinação do tronco e manter o joelho sempre alinhado, não deixando ele colapsar para medial, não deixando ocorrer o momento valgo. Mais uma, pode passar. Só que eu tenho alguns desafios ainda. Uma coisa é eu sozinho com o paciente no consultório, o mano a mano, o individual. O meu grande problema é como é que eu posso aplicar esse protocolo em cima à direita para toda uma equipe. Quando eu estou com 20 atletas, 18 atletas, tem uma viagem, Jogos Olímpicos, você está lá sozinho ou com mais um físio, como é que eu consigo corrigir todo mundo? Claro que aqui no meio tem um monte fazendo errado, mas é uma forma que eu tenho visto de fazer uma prevenção de lesão com atletas de alta performance. Claro que ainda a gente está longe de chegar no ideal, mas esse protocolo está sendo incorporado, acrescentado também nesse nível de paciente. Aqui não chega a ser paciente por enquanto, né? Em cima à esquerda, esse é o que eu chamo de deadlift. Se você olhar essa atleta, observem o exercício é para o lado esquerdo, observem ela lá embaixo. A partir de agora ela vai subir. O que eu fiz com o quadril? Em cadeia fechada, na subida, ó. Na subida ela faz uma rotação lateral e abdução e extensão da coxa. Então é um exercício que pega muito o glúteo máximo também. E é um exercício que eu gosto porque ele é em cadeia fechada, é bem funcional, envolvendo aí um bom controle motor. Pode clicar embaixo à esquerda. Esse é um perfil que eu encontro muito, não só em sedentário como atleta. É ele agachar, é ele cabecear a bola e cair com o joelho para frente. Mesma coisa na academia, você botar a barra nas costas e fazer esse agachamento com o joelho para frente. De novo à esquerda embaixo. Isso aqui é mais um embaixo. Isso aqui é um crime para o joelho, ó. Se ela vai com o joelho para frente, existe um vetor resultante que comprime muito a patela femoral e cisalha. Então eu tenho que fazer uma mudança do gesto esportivo, sim, para isso aqui, ó, que é o que a gente chama de estratégia do quadril. Pode clicar embaixo à direita. Eu quero tirar a carga toda do quadríceps e transportar ou transferir para o glúteo máximo, para os extensores. Eu não quero que o joelho absorva toda a carga de um salto, de uma aterrissagem. Eu quero que o joelho divida com o quadril, 50-50. E assim eu já tirei metade da carga do quadríceps. Eu tirei metade da carga fêmuro-patelar. É uma outra ideia que a gente tem que trabalhar bastante nessa consciência corporal. Todo esse protocolo nós desenvolvemos, eu não vou colocar aqui os trabalhos, mas só esse como um fechamento. Nós publicamos esses dados, nós avaliamos 70 mulheres com dor anterior do joelho, 25 delas num grupo controle, tá? Que era um grupo, na verdade aqui sem dor. Peraí, deixa eu só... Não, todas elas tinham dor. Esse é o grupo controle, elas não fizeram tratamento. Eu só pedi para, continua em casa, daqui 5, 6 semanas eu te chamo para reavaliar, só que tente não fazer muita atividade, tente evitar escada, só orientação. Nesse grupo, nós pegamos 22 mulheres e fizemos um protocolo de fortalecimento só para o quadríceps. Eu só fortaleci quadríceps, que era o que a gente conhecia até então de gold standard para tratar dor no joelho. E nesse terceiro grupo, nós continuamos trabalhando o quadríceps, mas acrescentamos 4 exercícios de fortalecimento para o quadril.
eu queria saber o quanto que um trabalho de quadril vai melhorar na dor patelofemoral em relação a tratamento. Esse trabalho foi publicado na JOSPT em 2010 também, pode passar. Nós chegamos à conclusão que os dois grupos, tanto o grupo que só olhou para o joelho, como o grupo que olhou para o joelho e quadril, os dois melhoraram em relação ao grupo controle, aquele sem tratamento. Então a fisioterapia aqui resolveu o problema dos caras. Só que a melhora ela foi mais significante no grupo que acrescentou quadril. Então nós concluímos nesse paper que o quadril parece ser a chave para o tratamento da dor no joelho, para a dor anterior. E saiu um outro trabalho na sequência, em 2012, onde nós fizemos o follow-up de 1 ano. Nós tratamos todo mundo, um grupo joelho e quadril, e avaliamos por 6 meses e 1 ano. E foi muito interessante esses dados. Esse trabalho também está publicado na JOSPT. Era 55, porque não tinha o grupo sem dor. Era só o grupo com dor. Não tinha um grupo sem tratamento. Era só um grupo que tratou joelho, um joelho e quadril. E nós chegamos à conclusão que com 3 meses, os dois grupos melhoraram pós-tratamento. Com 3 meses, os caras começaram a ter um desconforto de novo no grupo que só olhou para o joelho. Com 6 meses, a dor era praticamente a mesma do que antes do tratamento, no grupo que tratou o joelho. No grupo que tratou o quadril, eles estavam lá em cima ainda em termos de ganho de função e diminuição da dor. E no follow-up de 1 ano, todos os pacientes que só fortaleceram o joelho, só fortaleceram o quadríceps, todos voltaram a ter dor. E no grupo que acrescentou os exercícios de quadril, eles estavam praticamente assintomáticos. Então aí eu tive a certeza que estava no caminho certo, que o trabalho proximal é o mais importante nessa população, nesse tipo de paciente. Tá? Esse trabalho, nós, muito orgulho, recebemos o prêmio de melhor trabalho do mundo na área de fisioterapia no ano de 2010. Nós fomos pessoalmente buscar em New Orleans, no congresso da Associação Americana de Fisioterapia. Esse trabalho foi o melhor trabalho publicado na JOSPT em 2010. E os 4 exercícios que eu usei, os 4 com resistência elástica. Eu faço questão de frisar isso. E eu não usei Teraband, que é R$40. Eu usei a tripa de mico em São Paulo, que é garrote, né? Eu usei garrote de R$2. Então não precisa de muita coisa para fazer um bom trabalho. Não precisa de muita coisa para eu melhorar a função do meu cliente no consultório. Eu preciso sim saber anatomia e eu preciso sim saber biomecânica. Falo muito para os meus residentes. Se você sabe biomecânica, antes de fazer qualquer curso, antes de sair fazendo um monte de curso por aí, porque a FIS é uma indústria de curso, de técnicas, antes de qualquer técnica, senta com seu colega, pega um livro do Newman, destrincha ele inteirinho, anatomia e biomecânica. Se você souber a biomecânica, eu te dou um elástico, você fortalece todos os músculos do corpo. Essa é a mensagem que eu deixei com esse paper de 2010. E eu tenho algumas dúvidas ainda. Por exemplo, a gente fala muito em core. Vou falar isso no curso amanhã, Fabião. A gente fala muito em core, em estabilização segmentar. Mas se o indivíduo tem um movimento da pelve excessivo, ou seja, quando ele anda, a pelve cai, eu posso trabalhar o corpo o resto da minha vida que eu não estou corrigindo o problema, que o problema foi a queda da pelve. Eu tenho que trabalhar o controle da pelve. É o trabalho de complexo posto-lateral. Biomecânica pura. E aqui ainda uma dúvida. Pode clicar em cima. Se eu tenho um paciente, eu tenho poucas sessões com ele, o que eu tenho que fazer? Fortalecer ou embaixo fazer um controle motor? Quem que resolve o problema? É força ou é falta de controle? Se eu botar o cara no espelho e ensinar para ele, corrija o valgo, será que isso só vai ser o suficiente? Ou eu vou ter que fazer um trabalho de força? Essa resposta eu não tenho. Quem sabe no futuro aí, já está trabalhando nisso. Em alguns meses a gente vai ter a resposta. Mais um? Então é isso que eu tinha para dizer. Esse aí é um pouco do trabalho que a gente faz. Mostrei algumas atletas, trabalho que a gente tem feito nos últimos 2 anos, à frente da seleção de futebol feminina. Mais um. Muito obrigado aí a todos pela atenção.